dia, a Casa Branca anuncia seu apoio ao Stargate, um programa de 500 bilhões de dólares para incentivar o desenvolvimento de inteligência artificial pelas grandes empresas de tecnologia do país. No outro, uma startup chinesa pequenininha, fora dos holofotes, aparece com o seu DeepSeek, um modelo de inteligência artificial mais avançado e desenvolvido a um custo bem menor que o do famoso ChatGPT da OpenAI. As consequências foram imediatas. No mercado financeiro teve muito investidor que interpretou a chegada do DeepSeek como um sinal para deixar de apostar nas empresas de tecnologia dos Estados Unidos. O baque foi grande. Até o presidente teve que se pronunciar. O lançamento do DeepSeek por uma empresa chinesa deve servir como um alerta para nossa indústria. Precisamos estar totalmente focados na competição para vencer, porque temos os maiores cientistas do mundo, até os chineses admitem isso. Trump tinha mesmo que falar alguma coisa, na tentativa de fazer aquilo que os presidentes sempre fazem, acalmar o mercado. E o mercado estava nervoso mesmo. Foi levado a investir na tecnologia americana. E aí descobriu que o sistema chinês poderia fazer muito mais por muito menos dinheiro. Isso levantou dúvidas sobre se a demanda futura por chips e data centers será tão grande quanto se antecipava nos Estados Unidos. A Nvidia foi a maior perdedora do dia. Viu 593 bilhões de dólares serem eliminados do seu valor de mercado. Um prejuízo histórico, foi a maior perda em um único dia para qualquer ação de qualquer empresa em toda a história de Wall Street. E as perdas continuaram no dia seguinte ao lançamento do DeepSeek. O índice Nikkei, no Japão, caiu cerca de 1% nas negociações da manhã. E a Advantest, que é uma grande fornecedora da Nvidia, foi quem puxou os números para baixo. O valor das ações caiu cerca de 10%. Trump até defendeu os seus. Disse que não é sempre que os Estados Unidos são superados em tecnologia, mas afirmou que a indústria e os investidores deveriam ver a perspectiva de custos mais baixos como uma coisa boa, positiva. Eu diria que pode ser bom, pode ter um desenvolvimento positivo. Em vez de gastar bilhões e bilhões, nós vamos gastar menos e com sorte chegar à mesma solução. O DeepSeek teria sido desenvolvido com menos de 6 milhões de dólares. É uma fração minúscula dos bilhões que as empresas americanas estão investindo em inteligência artificial. O Sam Altman, que lidera a OpenAI por trás do ChatGPT, virou piada. A internet resgatou uma declaração dele que envelheceu muito mal. Como você sabe, na Índia temos um ecossistema de startups vibrante, especialmente focado em inteligência artificial. Você vê espaço para uma empresa indiana construir esses modelos, tipo ChatGPT e outros, modelos fundamentais, desenvolvidos do zero. Será que tem espaço para uma equipe indiana com 3 bons engenheiros e um orçamento não de 100, mas talvez de 10 milhões? Um espaço para que essa equipe faça algo relevante? A real é que competir com a gente no treinamento desses modelos é impossível. Eu acho que vocês nem deveriam tentar. Mas seu trabalho é tentar mesmo assim. Eu até acredito nas duas possibilidades, mas eu acho que não adianta. Eu sou o Arvro e esse é o meu textão sobre como o DeepSeek acertou em cheio as pretensões das Big Techs dos Estados Unidos. Não é de hoje que a Casa Branca se esforça para atender o lobby do Vale do Silício. Esses empresários têm prometido entregar uma tal inteligência artificial geral, uma tecnologia poderosa que poderia garantir a hegemonia dos Estados Unidos no futuro. Em novembro passado, uma comissão do Senado dos Estados Unidos soltou um relatório recomendando um novo projeto Manhattan, parecido com o da bomba atômica, só que para garantir o desenvolvimento de inteligência artificial. Esse relatório teve consultoria do ex-CEO do Google, Eric Schmidt, e o relatório informava que algumas medidas deveriam ser tomadas pela Casa Branca. A Casa Branca acatou todas as recomendações, seja na gestão de Biden ou de Trump.
Esse relatório era basicamente uma lista de desejos das Big Techs, uma lista que o Senado entregou para a Casa Branca. E esses desejos estão sendo atendidos um a um, na expectativa de que essas empresas logo tenham algum resultado para mostrar em troca. Como fica essa expectativa no momento em que quem apresenta o resultado não são as gigantes dos Estados Unidos, mas sim a pequena startup da China? Ficam abaladas, claro, todas as expectativas. Com a palavra Sam Altman, do ChatGPT, no X ex-Twitter, ele escreveu: o DeepSeek é um modelo impressionante, especialmente considerando o que eles conseguiram entregar pelo preço. Mas, acima de tudo, estamos animados para construir, executando nosso plano de pesquisa, e acreditamos que mais poder de computação é mais importante agora do que nunca para alcançarmos a nossa missão. E para ter mais poder de computação, ele precisa, adivinha, de mais dinheiro e de mais apoio político na Casa Branca. Vide a lei que restringe a exportação de chips, lei que o Vale do Silício conseguiu fazer a gestão Biden entregar. Ou seja, nas entrelinhas, o Sam Altman reagiu à chegada do DeepSeek, reafirmando as demandas do setor dele. Essa declaração aí, obviamente, não conseguiu estancar a sangria no valor das empresas do Vale do Silício. As perdas da semana foram trilionárias. Analistas do setor tentam interpretar como a chegada do DeepSeek atravessa os planos grandiosos e as promessas dignas de uma ficção científica dos Estados Unidos. Um desses analistas é o Yanis Varoufakis, um nome que te oferece mais uma chance de rir das minhas pronúncias, mas que também te oferece mais do que isso. Em Tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo, ele sugere que, mais do que uma nova tecnologia, o que o Vale do Silício está desenvolvendo agora é uma nova forma de poder, em que os bilionários deixam de ser apenas empresários para se tornarem também senhores de verdadeiros feudos digitais. E a chegada do DeepSeek definitivamente não é uma boa notícia para eles. O impacto da chegada do DeepSeek ao cenário da inteligência artificial e o banho de sangue nas bolsas americanas podem ser uma transição repentina da tecnologia proprietária para o código aberto. Não é surpresa que, no momento em que o DeepSeek se tornou o aplicativo mais baixado na App Store, ele tenha pulverizado a capitalização de mercado das até então inflacionadas gigantes da tecnologia dos Estados Unidos. Só que como isso foi acontecer? Como é que um serviço privado e comercializado de repente passou a ser oferecido de graça? E será que isso significa que o tecnofeudalismo está ameaçado? Para começar, é importante lembrar que a IA nunca foi por si só uma tecnologia proprietária. O código-fonte de todas as empresas de IA sempre foi open source. O que transformou a IA americana numa espécie de mercadoria privada foi a maneira como esses modelos foram treinados, usando quantidades enormes de dados privatizados. E por privatizados, entenda roubados, os meus dados, os seus dados. Um memorando do Google, que foi vazado em 2017, amplamente discutido e refutado naquela época, já antecipava o que aconteceria com o DeepSeek. E nesse documento lia-se: se um modelo de linguagem de código aberto treinado por alguns milhões de dólares superar um modelo proprietário, teremos problemas. E o memorando continuava: não haverá um firewall capaz de proteger nem mesmo a OpenAI. E foi isso que aconteceu. O DeepSeek estourou a bolha das empresas americanas de IA ao descomoditizar os resultados do treinamento dos modelos. E fez isso a um custo ridículo. Ao tirar os resultados dos modelos de IA de trás do paywall e trazê-los para o domínio público, o DeepSeek mudou as regras do jogo. Em poucos dias, desde o lançamento da versão mais recente, desenvolvedores de todo o mundo começaram a construir os seus próprios modelos em cima do DeepSeek. E isso virou um pesadelo para as empresas de tecnologia dos Estados Unidos. E o pesadelo de agora, segundo o Yanis, revive um choque de realidade que os Estados Unidos já tiveram durante a corrida espacial. Na década de 50, pensava-se que os Estados Unidos tinham a dianteira. Só que aí alguém olhou para cima e viu que o primeiro satélite orbitando o planeta não era americano, era soviético.
E o Sputnik teria sido, assim, o DeepSeek de 1957. Chegou do nada para sinalizar que os Estados Unidos tinham que se esforçar mais para não ficar para trás. Eu fico me perguntando qual será o impacto do sucesso do DeepSeek no governo dos Estados Unidos. Não só para o Trump, mas para todo o aparato de Estado dos Estados Unidos, de Washington ao Vale do Silício. Até bem recentemente, antes da chegada do DeepSeek, tanto o governo quanto o setor de tecnologia acreditavam que os Estados Unidos tinham uma vantagem enorme sobre a China no campo da IA. Aí agora chega uma pequena empresa chinesa e destrói essa confiança, produzindo, com um orçamento mínimo, uma tecnologia de serviços de IA muito melhor do que aquilo que o Vale do Silício achava ser possível. Não sei você, mas eu consigo ouvir as engrenagens girando dentro da cabeça das autoridades, na costa leste e oeste. Eles tentam entender, tentam prever o que está por vir. Se os chineses conseguem fazer isso do nada com o DeepSeek, o que mais eles podem fazer amanhã? É até difícil não comparar com o Sputnik, né? It is reminiscent, isn't it, of the Sputnik moment. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Muito obrigado pelo incentivo, pela inscrição, pelo comentário, pelo aprendizado, né? E por tudo aquilo que faz com que essa nossa relação aqui, relação parasocial, parece que esse é o nome agora, essa relação para mim é uma das coisas mais preciosas da minha vida, valorizo muito, espero sempre poder retribuir fazendo tudo isso aqui que a gente faz com atenção e consciência, né? Falando nisso, as referências e a trilha sonora estão na descrição do vídeo, com os links bem certinho, do jeito que vocês, com direito e com razão, me cobram. Valeu!